Olá gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é um vídeo em resposta ao Maurício Ricardo, né? Nesse vídeo que ele fala a respeito dessa polêmica aí envolvendo a homenagem a Vladimir Lenin, né? O líder da Revolução Russa de 1917. É difícil, gente, a gente fazer um vídeo desse tipo, tamanha a quantidade de incoerências desse sujeito, Maurício Ricardo. É imensa, né? Como eu, durante um bom tempo, acompanhei, não porque eu goste do trabalho dele, mas justamente para eu poder ter uma análise bem feita do que é esse sujeito, do que representa, do que significa ele, né, e do que ele defende de fato. Porque uma das coisas que é mais clara nos vídeos dele é a incoerência desse sujeito e a mentira. Ele mente a respeito de si próprio, né? Neste vídeo, por exemplo, ele se diz social-democrata. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Diz que o modelo que ele defende é o modelo dos países nórdicos. Isso é uma tremenda de uma mentira, dada todas as posições que esse cara defende. Esse cara defende, olha, para ficar bem claro, para não restar dúvidas para você, esse cara defende o Paulo Guedes e todas as medidas do Paulo Guedes, medidas econômicas do Paulo Guedes. O cara defende defendeu a reforma trabalhista, defendeu a reforma da Previdência, defendeu o golpe contra a Dilma, dentre outras coisas. E o cara sempre se posicionou favorável a todas as reformas neoliberais. O cara é um defensor ferrenho disso. Aí vem se dizer social-democrata para tentar agradar um público, enganar um público, né? Enganar uma parte da esquerda que é ingênua ainda e que não entende muito desses conceitos. Achar que não, esse cara é um social-democrata, é um cara que tem uma visão social. Não tem, gente, não tem. Esse cara eu já vi criticando, inclusive programas sociais, Bolsa Família e tal, que são programas que alguns liberais defendem. Inclusive, pode-se até, sob uma certa perspectiva, dizer que é um programa liberal, num certo tipo de liberalismo. Aí é uma questão um pouco mais ampla, né? Que cabe uma reflexão um pouco mais densa, mas enfim, não dá para explicar assim, né? Não é o objetivo desse vídeo. Mas para você ver o nível desse cara. Então, esse cara dizer que é social-democrata é uma mentira. E isso você consegue perceber vendo os vídeos dele, né? Então vamos lá. Agora eu quero ir para um outro ponto, que é um ponto que, inclusive, quando eu vi a postagem dele, já me remeteu a falar sobre isso. Mas como eu não falei naquela ocasião, cabe aqui trazer para esse vídeo para complementar, né, para vocês entenderem o nível de incoerência desse sujeito. É desonestidade intelectual total, ou falta de lógica mesmo. Então esse cara não tem entendimento sobre básico de lógica. O cara disse o seguinte, fez uma postagem, né, no Twitter, se não me engano. A esquerda é contra o Churchill, sendo que Churchill foi um dos principais responsáveis, né, alguma coisa assim, para combater o nazismo. Muito bem, vamos seguir o ponto de vista lógico desse sujeito. Segundo essa lógica dele, ele tem que defender, obrigação de defender Stalin. Afinal, ele está dizendo que se alguém ajudou a combater o nazismo e o papel da União Soviética é essencial no combate ao nazismo, foi essencial, né? Tivemos ali uma batalha histórica, por exemplo, ali na Segunda Guerra, né, dos alemães, que perderam feio para os russos, né? Para a população ali da União Soviética, para os combatentes ali, batalha histórica. Além disso, né, os soviéticos invadiram ali a Alemanha no final da guerra,
tudo mais, dentre tantos outros fatos históricos, né, da guerra. Gente, vamos estender muito aqui, mas é evidente o papel da União Soviética na Segunda Guerra, na derrota dos nazistas, né? E na época, quem era o líder era Stalin. Então, para você ver o nível de incoerência desse cara, ele pega recorte, né, um recorte ali e tal, que o Churchill fez isso, fez aquilo, sendo que o Churchill, né, ele é um sujeito que a esquerda tem que realmente ser contrária a ele, né, pegando aí o que a esquerda defende, né, o cara era um colonialista e por aí vai, né, não vamos nem falar muita coisa aqui, mas claramente ele é um cara totalmente contrário às ideias que a esquerda defende, então não faz sentido nenhum a esquerda defender esse cara. Mas analisando sobre o ponto de vista lógico do Maurício Ricardo, ele teria a obrigação de defender Stalin, né, pelo ponto de vista lógico que ele pregou. Outra coisa, né, e vamos direto agora para a parte do vídeo, né, em si. Ele fala que uma parte da esquerda é incoerente porque defende o Lenin, né, e tal. Ele diz que é a mesma coisa você defender o Lenin como você defender o Stalin. E não é. São dois modelos diferentes, né. A esquerda, ela não é algo único, não é um pensamento único. Existem diversas vertentes na esquerda. E existem pessoas, como ele chama a extrema esquerda, que eu acho que ele desconhece totalmente as vertentes, né, da esquerda radical, que são várias, e existem algumas que defendem o Lenin, mas criticam o Stalin, né, e por diversos pontos diferentes. Tá? Então existe uma crítica a Stalin por parte dessa esquerda, de algumas, uma boa parte eu acho que talvez até a maioria é bem crítica a Stalin, né? Enquanto o Lenin realmente ele é visto de uma maneira bem mais positiva, porque muitas coisas que o Stalin adotou, muitas medidas foram até contrárias à de Lenin, né? A gente pode pegar também Trotsky, que era dessa época e tinha uma rivalidade muito forte com o Stalin, né? Então assim, isso a gente pegando somente ali esses personagens que participaram ali da Revolução, né, russa. Se a gente for pegar outras personalidades da esquerda radical, a gente vê também que existe uma série de diferenças na forma de visão, de adoção do modelo e por aí vai, né? São várias coisas. Então não há incoerência em ter diversas vertentes. Não é a mesma coisa. Você não dá para atribuir uma coisa a outra. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui totalmente fora desse campo ideológico de extrema esquerda. É como você dizer assim, o cara apoiou Lula, obrigatoriamente ele tem que ser favorável a Dilma. Não. Existem muitas pessoas que apoiaram o governo do Lula e foram mais críticas ao governo da Dilma. Porque são duas pessoas diferentes, são dois momentos diferentes, adotaram medidas diferentes, existem diferenças. Então não dá para você dizer, é tudo a mesma coisa, pronto. Então essa argumentação do Maurício Ricardo é ridícula, não tem sentido nenhum. Aí ele fala, né, ele faz uma equiparação entre ditadura fascista e uma ditadura comunista e diz que em ambas a liberdade de expressão ela desaparece. Bom, a gente pode dizer que Stalin, né, estabeleceu diversas medidas que a gente pode dizer que é contra a liberdade de expressão. Só que a gente eu gostaria de complementar ele, na verdade, né? Não de dizer que não houve falta de liberdade de expressão, olha aí, né, na União Soviética, sobre Stalin, né? Afinal, isso realmente aconteceu. É uma crítica que muitas pessoas da esquerda fazem a ele,
da extrema esquerda, inclusive, né? Então, a ideia desse vídeo não é, gente, a de defender Stalin, mas de mostrar as incoerências nesse discurso, que é um discurso liberal. Claramente ele vem com esse papo de que é social-democrata, mas é uma mentira. Basta você realmente acompanhar ele de verdade que você vai ver que não é. Como eu disse, todas as medidas que ele foi favorável foram medidas neoliberais. Vim dizer que é social-democrata, porra, cara. O cara é favorável à retirada de todos os direitos básicos que tem no Brasil, que são poucos em relação a esses direitos que ele exalta em outros países. Aí como é que o cara é contra coisas, que ele é favorável a medidas mais radicais, medidas que dão realmente mais benefícios para as pessoas mais pobres, principalmente. Então é uma mentira dele, clara mentira. Então, como eu disse, que eu ia complementar, né? Existiu censura nessa época, existiu sobre o fascismo e existe hoje também. Existem diversas formas de censura hoje, né? Primeiro, que na grande mídia, essa censura ela é total, né? Na grande mídia não existe um espaço para um real debate, para uma real discussão, principalmente nas questões políticas mais densas. O que há ali é uma convergência de um pensamento de direita, liberal, né? Apresentam-se pessoas conservadoras, liberal e tal, mas no campo econômico e social, principalmente hoje, o que a gente vê é uma dominação do pensamento liberal, do pensamento de direita. E não há um debate sério lá, na mídia. Então já há uma censura na grande mídia. E indo ainda pro YouTube e outras plataformas, Facebook, tudo, aí realmente, gente, é claro também que existe censura. E não é pouca. Né? Diversos canais são arbitrariamente tirados do ar, ou cortado monetização, tirado alcance, porque o cara tem uma opinião ou tem uma posição diferente daquilo que o sistema defende. E isso é uma censura. E é exatamente isso que ele está condenando, que existiu, né? Como eu disse, existiu de fato em Stalin, fascismo, em diversos grupos. Praticamente em todo governo existe algum tipo de censura, em todo sistema, né? Como eu disse, no nosso sistema existe sim essa censura, que é camuflada, né? Que é extremamente camuflada. Então você, por exemplo, eles colocam alguém que tem uma posição que é favorável a eles, coloca o cara para ter 10 milhões de acessos, dão né, ênfase a esse vídeo, a esse tema, enquanto outras pessoas eles restringem de todas as formas. Às vezes eles até retiram vídeos ou bloqueiam, colocam coisa de idade, alguma coisa desse tipo. Enfim, existem várias maneiras que eles fazem de censura. Isso eu já falei aqui diversas vezes também. Já toquei bastante nesse tema de censura e algumas vezes de censura na internet. Aí é engraçado, ele fala, né, sobre a Revolução Russa, foi uma revolução sangrenta como todas as outras. Mas ele não cita a Revolução Francesa, né, que foi uma das principais revoluções liberais. A Revolução Americana, ou qualquer outra revolução, que foram revoluções que resultaram no modelo liberal. Então, eles nunca citam isso, sendo que foram sangrentas também. Toda revolução é sangrenta. Então, pela argumentação lógica dele, todos esses modelos que foram resultado de processo revolucionário são péssimos, porque morreram pessoas. E, cara, a Revolução Francesa foi uma revolução que matou centenas de milhares de pessoas, né? Durante uma década que foi do processo, né, de revolução de 1789 a 1799, centenas de milhares de pessoas foram mortas, né? A maioria delas na guilhotina, inclusive até pessoas que participaram do início do processo revolucionário. Então, o próprio criador da guilhotina foi guilhotinado, para você ter uma noção da coisa como era. Era uma coisa louca, né? Porque existia a ideia de que
se isso analisando, olha, sobre a perspectiva dessas pessoas que são antirrevolucionárias, né? Todas as pessoas que representavam o modelo antigo foram mortas. Por quê? O que era que eles diziam? Se existir alguma vida, alguma pessoa que viva, ou qualquer coisa que remete àquele modelo antigo, o modelo não vai morrer. Então é necessário acabar totalmente, destruir totalmente o modelo antigo para que realmente possa renascer o modelo novo. Essa é a ideia de um processo revolucionário, né? Seja de qualquer vertente. Essa é a ideia de uma destruição do modelo antigo para renascer um modelo novo, totalmente novo, né? Ou pelo menos em grande parte novo, né? Mesmo que tenha alguma coisa, mas matar ali praticamente todo o sistema que existia antes. E um ponto que eu acho que é mais importante, inclusive, de se falar, é que todos esses processos revolucionários, eles levaram a um modelo muito melhor do que o modelo anterior, né? Tanto a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, todos esses processos revolucionários, eles levaram, porque o modelo que estava ali colocado estava esgotado, a população não aguentava mais. Não foi Lenin só que fez a revolução, ele não fez porque eu quero fazer uma revolução, vou fazer. A população não aguentava mais isso. A situação era extremamente precária, assim como era também na França, na época da Revolução Francesa. Inclusive foi uma revolução que inspirou outras revoluções, não só as revoluções liberais, como revoluções socialistas, né? Foram filhas dessa revolução, né? Teve a Revolução Americana também, que foi anterior a esta, um pouco anterior, em 1776, que também foi um processo revolucionário muito sangrento, evidentemente, como todos. Mas todos esses, né? Revolução Cubana também, todas essas revoluções, elas levaram a uma melhoria de vida da população como um todo. Então havia um esgotamento, um excesso de exploração desses modelos antigos. Inclusive na Revolução Francesa, né? A rainha, quando foi perguntada, olha, o povo está morrendo de fome, ela disse praticamente, não tô nem aí, como tiver, como um capim, como qualquer coisa praticamente, né? Ela disse assim, eu não lembro o que ela disse que era para comer, mas algo que não era algo realmente comestível, né? Ou seja, ela não estava nem aí, morram, ela disse, né? Praticamente, traduzindo. Então, há um esgotamento desses modelos e há uma necessidade de um processo revolucionário. Há uma necessidade. As pessoas não fazem uma revolução porque, tô cansado disso, não tá legal, vou fazer uma revolução, vamos ver se dá certo. Não, a pessoa está esgotada. E os processos de revoltas populares que estão ocorrendo em países como Chile, né, toda a América Latina, como ocorreu, praticamente toda a América Latina, como ocorreu no ano passado, e vem ainda ocorrendo nesse início de ano, também demonstram isso, um esgotamento do modelo. As pessoas não suportam mais, elas querem uma mudança rápida, não acreditam mais no modelo. É isso que é um processo revolucionário. E claro que as tropas desses modelos antigos, desse governo, elas vão se voltar contra a população e evidentemente vai ter um confronto e vão haver mortes. Lógico. Poxa, isso é tão infantil, esse argumento é tão infantil que eu não consigo entender como alguém consegue conceber isso. É muita falta de lógica. Tanto é que ele vai só jogando essas coisas assim, sem falar, sem explicar nada. Vai só jogando esses dogmas. É isso e pronto, é isso. Colocando frases de efeito. E é porque, se não me engano, esse cara disse que é formado em história, né? Poxa, tá mal, viu, cara? Tá mal pra alguém que é formado em história. Enfim, vamos lá. Então ele depois, né, faz todo aquele ataque, aquelas coisas já que é repetida toda vez. Então é um discurso fácil, como eu gosto de dizer. O que ele vai falar? Ele vai propor exatamente um socialismo light, dizer que alguém pode defender um modelo socialista que não seja revolucionário. Bom,
Isso é incoerente. Isso é incoerente. O que se provou na história, né, é que toda mudança drástica de sistema só veio através de um processo revolucionário. Inclusive, essa é na verdade o sentido mesmo da palavra revolução. Revolução significa uma mudança drástica e mais rápida, né? Então, para isso tem que haver um processo revolucionário, né? Não tem como esse tipo de mudança de sistema ocorrer de uma maneira progressiva. Não ocorre. O que acontece com essa visão de pequenas mudanças é que, na verdade, o modelo ele sempre fica sujeito aos mesmos problemas de antes. Aquilo vai permanecendo. A gente pode tomar como exemplo o Brasil. No Brasil foi isso. No Brasil nunca houve um processo revolucionário. Então o que foi que aconteceu? Todos os modelos que foram estabelecidos iam permanecendo ali os mesmos problemas de antes. Então hoje ainda nós temos os mesmos alguns dos mesmos problemas que se tinha no colonialismo, que se tinha no Império, né? Que se tinha na República Velha. Então a gente tem vestígios disso e não são pequenos, são grandes. Por quê? Porque não houve um processo de conscientização das pessoas em relação a esses problemas e tampouco um processo revolucionário que desse fim a essas questões, né? Que pelo menos de alguma forma diminuísse de forma drástica esses problemas. Não, os problemas permaneceram. São problemas crônicos e muito grandes. Temos o problema das terras, por exemplo, que é um problema que surgiu já nas capitanias hereditárias, né? Ou seja, em 1530, quando, né, começou a divisão ali de terras do Brasil. Então eram dadas grandes extensões de terras a uma pessoa, uma família, e aquilo era herdado ali, passava de pai para filho. E hoje ainda é assim. Hoje ainda temos grandes latifundiários, vários, né? Grandes latifundiários que detêm a maior parte da terra do Brasil. Sendo terras ali muitas vezes, a maioria das vezes, improdutivas, né? O cara não produz, não gera riqueza, não gera emprego, nada. Simplesmente o cara tem milhares de hectares de terra sem produzir nada. Além disso, e contraditoriamente, o Brasil, que é um país de tamanho continental, tem muitas pessoas desabrigadas, que não têm um local para viver, vivem na rua, milhões de pessoas, um país de uma extensão. Então, a questão agrária é uma questão aí de séculos, já do início da colonização, que surgiu esse problema, né, com aquela divisão, que permaneceu até hoje. A desigualdade social, e dentre tantos outros problemas. São problemas crônicos do Brasil. Por quê? Porque não houve um processo nem de conscientização, nem um processo revolucionário que pudesse realmente mudar isso. Aí voltando ao vídeo, né, dele, ele vai fazer aquele papo de melhor coisa é a social-democracia e tal. Bom, é uma coisa que até a pessoa pode pensar, né? Bom, realmente. Mas o que a gente devia questionar é por que esse modelo só foi adotado em alguns países, mais ou menos 10% dos países, né? De mais de 200 países capitalistas, apenas 10% adotaram um modelo de social-democracia, de bem-estar social realmente consolidados, né? Os outros países são simplesmente explorados e adotam modelos ali de um neoliberalismo, né? De um capitalismo selvagem na sua maioria, de total exploração. É isso que acontece. E a incoerência também por parte do Maurício Ricardo, mais uma vez dizendo que ele não defende esse modelo social-democrata. É claro que ele não defende, ele nunca defendeu. Qualquer pessoa que conhece ele sabe que ele é um liberal. E todas as medidas que ele aprovou são contrárias a esse modelo social-democrata que ele está dizendo defender nesse vídeo. É uma mentira dele, está mentindo. Aí ali no finalzinho do vídeo, praticamente, ele fala um pouquinho, né? Final não, ele chegando no final, ele diz uma frase apenas,
do capitalismo. O capitalismo também pode ser assassino, não sei o quê. Uma frase, né? Em momento algum, no vídeo, ele aborda essa questão com ênfase. Ele diz um pouquinho ali, talvez até para alguém que fosse dar uma resposta, dizer, ele está defendendo o capitalismo, ele não está falando, aí ele coloca ali um trechinho. É uma outra coisa que ele faz, que eu já percebi também, ele coloca um trechinho. Por quê? Porque isso é uma coisa que passa despercebida por quem vai ver o vídeo, para a maioria das pessoas vai ver o vídeo, mas serve como justificativa dele, para se alguém disser que ele não falou disso, ele dizer, não, olha, veja, nesses 5 segundos aqui eu falei sobre isso. Isso é ridículo até, chega a ser ridículo, patético, né? Aí ele vai tocar na questão, no ponto que eu falei no início, né? Porque ele é esperto, né? Ele sabe que alguém ia lembrar do Twitter dele. Então o que é que ele diz? Olha, o Stalin mesmo tendo salvado, mas foi uma ditadura sangrenta e tal. Olha, pra ver como é incoerente. Ele disse no Twitter dele que a esquerda era obrigada a saudar, né, a ser fiel, a exaltar a figura não podia criticar a figura do Churchill, porque o cara salvou as pessoas do nazismo. Aí ele diz, o Stalin salvou as pessoas do nazismo, mas foi uma ditadura. Veja, ele não está seguindo a lógica que ele utilizou. Ele disse que se você é obrigado a apoiar alguém que ajudou a acabar com o nazismo. Com o Stalin, não. O Stalin, ele ajudou, porém, quer dizer, então a gente não pode também fazer a mesma coisa com o Churchill, pela lógica que você está utilizando agora, nessa nova lógica? Pode, né? Então você vê o caráter contingencial das falas dele, né? Num determinado momento ele diz uma coisa, num outro ele apresenta uma outra narrativa, totalmente contrária, totalmente diferente daquela que ele apresentava antes. Aí no final ele fala alguma coisa que eu acho que até é possível concordar, em parte, né? É o seguinte, não é que eu concorde em si, mas que tem alguma coerência para algumas pessoas que defendem o modelo democrático, liberal. Para essas pessoas em si. Que é a questão de criticar os modelos stalinistas, de Mao Tse Tung, por essa questão de não respeitar os direitos humanos, essas coisas. Ok. Só que a gente tem que entender, e tem que apresentar também, coisa que ele não faz, evidentemente, né? Que é criticar também as arbitrariedades de países que se dizem democráticos e que dizem respeitar os direitos humanos, como é os Estados Unidos, e, na verdade, é um país que mais mata no mundo. Os Estados Unidos já bombardeou diversos países e matou a população civil desses países por uma questão de ganância, para tomar o petróleo, para invadir o território, por questões de ganância. Então, esse pessoal que se diz seguir, né, temos o caso do Vietnã, do Iraque, do Afeganistão, agora temos, né, esses novos ataques aí que os Estados Unidos estão planejando fazer, né? Os Estados Unidos é um país que mais faz isso. Consequentemente, o que mais desrespeita os direitos humanos, né? Não, você chegar lá no país, os cidadãos dos países, e jogam bomba, atiram nessas pessoas, população civil que não fez nada. Isso é respeitar os direitos humanos? E esse pessoal que se diz desrespeitar os direitos humanos nunca fala sobre isso. Isso é que eu acho engraçado. Então, se você defende esse ponto de vista lógico, né? Não estou falando aqui para as pessoas que são revolucionárias e tal, esse não. Mas para o Maurício Ricardo, para essas pessoas que seguem esse cara, que acreditam nisso, né? Que defendem isso, vocês também devem criticar essas ações militares dos Estados Unidos. Aí vamos lá, ele volta à argumentação, finalzinho ali quase, que é um ponto que eu coloquei também no meu outro vídeo, sobre essa questão aí que ele vai colocar agora. Que é dizer, ele diz que esse processo levou a uma consequência ruim para a Rússia. Consequência ruim, cara?
Será que você estudou como era a Rússia czarista e como se tornou a União Soviética? Sobre o ponto de vista econômico, social, tecnológico, por aí vai, que é o que vocês defendem como progresso, né? Dizem que só o capitalismo produz isso, e isso é uma mentira, e a União Soviética demonstrou isso durante décadas, né? Disputou com os Estados Unidos pela hegemonia global. Então é ridículo. E sobre o ponto de vista social, então, nem se fala, a melhoria foi imensa. Tanto é que o Stalin era uma figura lá muito respeitada pela população. Pela maioria da população apoiava ele, porque as melhorias sociais foram muito grandes. Então dizer que... E era um país agrário, uma monarquia agrária, atrasadíssima. Nem havia passado pelo processo de revolução industrial, né? Capitalismo. E conseguiu, em poucas décadas, se tornar uma grande potência mundial, disputando ali com os Estados Unidos por ser a maior potência. Então dizer que isso foi um desastre, bom, eu quero que você apresente alguma coisa que mostre isso, né? Vamos trazer aí essas questões, porque eu acho que foi um sucesso sobre essa perspectiva, né? Então aí já cabe aí um pedido de uma argumentação mais sólida a respeito dessa questão, né? Bom, gente, então eu vou terminando por aqui, né? Porque o vídeo já ficou um pouco longo, fica falando outras coisas, mas pra mim, praticamente tudo que ele fala depois é só uma repetição daquela propaganda de dizer que estão polarizando, que a esquerda tá dando munição pra direita, essa bobaiada toda, que eu já falei no outro vídeo, né, sobre o Intercept. Então...